Oi, minhas estrelas. Vocês já sentiram saudade de um corpo que ainda nem foi embora? Entre areia quente e promessas que nunca chegaram a ser ditas, Juliana se perdeu no olhar de Kelly. E nunca mais foi a mesma. Elas juraram que era só desejo, mas o que nasce entre lençóis também pode marcar o peito. E se você se entregar? E ela for embora mesmo assim? Se essa história já acendeu algo em você, se inscreve agora e vem viver esse arrepio até o fim. Hoje, a quadra vira palco, e o corpo, confissão. O sol estalava alto no céu de Recife quando tudo começou. Treino de verão, suor pingando da testa, areia quente nos pés e aquele velho uniforme colando no corpo como se grudasse também os pensamentos. Meu nome é Juliana. Naquela época, eu era só mais uma jogadora no time universitário de vôlei feminino. Ou pelo menos achava que era. Até Kelly chegar. Ela chegou como quem não pede licença, mas também não invade. Alta, pele preta reluzente como bronze molhado, cabelo amarrado em um rabo de cavalo que balançava como chicote a cada passo. O tipo de mulher que carrega presença sem precisar dizer uma palavra. No primeiro dia, ela passou direto por mim, mas deixou um rastro, não de perfume, mas de atenção. Eu senti, e odiei ter sentido. A gente dividia a mesma posição na quadra, ponteiras, e também o mesmo banco de madeira do vestiário, lado a lado, dividindo o espelho e os silêncios. O que no início era só rotina virou ritual. Eu passava a camisa por cima da cabeça e do canto do olho, via quando ela me olhava. Não diretamente. Ela esperava meu reflexo no espelho. Era ali que ela me tocava pela primeira vez, sem nem encostar um dedo. Na primeira semana, achei que fosse imaginação. Na segunda, eu já esperava. Na terceira, comecei a desejar. Kelly tinha um namorado, um tal de Felipe que vez ou outra aparecia no treino e nos cumprimentava com um aceno sem graça. Ela o tratava bem, mas com frieza calculada. E mesmo assim, eu me odiava por esperar qualquer vacilo dos dois, como se o fim do relacionamento deles fosse abrir espaço para mim. Mas o desejo não é gentil. Ele arde, arrebenta e às vezes tem gosto de culpa. Um dia, chovia lá fora e a energia do ginásio caiu. Treino cancelado. Ficamos apenas nós duas no vestiário. A luz fraca de emergência acendendo e apagando, como num filme mal gravado. Ela estava de costas, trocando de roupa, e eu não consegui desviar os olhos das curvas da cintura até os ombros. Quando se virou, me pegou olhando. Sorriu. E disse sem rodeios: "Gostou do que viu?" Minha boca secou. A resposta não veio. Mas o arrepio, esse veio inteiro. E foi nesse dia que entendi. Ela também queria. E o pior é que, naquele momento, o mundo podia acabar em tempestade lá fora. Mas dentro do vestiário, o calor só estava começando. Depois daquele dia, tudo mudou. Não porque ela disse algo mais, mas porque, dali em diante, cada gesto carregava um duplo sentido. Uma segunda pele. Quando Kelly sorria, não era só simpatia. Quando me tocava o ombro ao comemorar um ponto, não era apenas euforia de jogo. E eu não era mais só espectadora. Estava dentro do incêndio, alimentando ele. Comecei a chegar mais cedo, e ela também. Comecei a esquecer minha garrafinha de água só para ter desculpa de pedir a dela. Comecei a prestar atenção em tudo. Nos batons que usava, nas tatuagens quase invisíveis nas laterais da costela. Aquelas pequenas descobertas que a gente faz quando começa a se apaixonar em silêncio. Mas o silêncio dela não era o mesmo que o meu. O dela parecia jogo. O meu era medo. Felipe seguia existindo, um fantasma vivo. Às vezes vinha buscá-la no portão. Ela saía, dava um beijo apressado e entrava no carro como quem cumpre tabela. Nenhuma vez olhou para trás, mas eu sempre olhava. Me perguntava: será que ela se lembra do que provocou em mim naquela sexta-feira? Será que ela também sentiu o ar mudar? E aí vieram os toques. Começaram como sem querer. Uma mão em cima da minha na hora de ajustar o cotovelo na rede. Um abraço demorado demais após uma vitória apertada.
um elogio sussurrado bem perto da orelha. Você é mais forte do que parece. Eu tremia por dentro e sorria por fora, como se não doesse segurar tudo aquilo sozinha. No vestiário, os encontros passaram a ser mais íntimos, mesmo sem palavras demais. Ela me perguntava coisas bobas, mas me olhava como quem decifra. Um dia, me chamou para ajudar a soltar o cabelo dela. Aquele rabo de cavalo longo, pesado, sedoso. Quando puxei o elástico, os fios desceram em cascata pelas costas nuas. Ela se virou devagar. Me encarou. Você gosta de meninas, Juliana? A pergunta caiu como trovão abafado no meu peito. Não havia ninguém por perto. Só nós duas, as paredes suadas e o eco do chuveiro ao fundo. Respirei fundo. E se eu gostar? Ela sorriu de canto. Então a gente tem algo em comum. Foi só isso. E ainda assim, tudo mudou mais uma vez. Agora não era mais dúvida, era promessa. Ela passou por mim no corredor como se nada tivesse acontecido. Mas, ao me tocar o quadril com a ponta dos dedos, sussurrou: hoje o treino vai ser puxado, mas o depois pode ser melhor ainda. Aquela tarde parecia uma prova de resistência. Cada saque, cada mergulho na areia, cada corrida para buscar a bola cruzava a linha entre o suor do esforço e o suor do desejo. Kelly estava elétrica, os olhos fixos no jogo, mas a boca semicerrada entre os pontos, como se estivesse guardando palavras que ardiam por dentro. E eu? Estava à beira do colapso. Meus músculos tremiam, mas não só pela intensidade do treino. Era o jeito como ela me provocava sem dizer nada. O jeito como chamava meu nome num tom mais baixo, mais arrastado. O modo como sua pele escura reluzia sob o sol poente, grudando na minha memória, me deixando marcada. Ela era uma tempestade prestes a estourar, e eu já estava no olho do furacão. Num rally longo, nos chocamos perto da rede. Ela caiu sobre mim, corpo sobre corpo, peito ofegante contra peito ofegante. E ali, no meio do ginásio, com as outras atletas gritando ao fundo, ela não se mexeu. Por um segundo que pareceu uma eternidade, ficamos coladas, respiração cruzada, suores misturados. E os olhos dela... Meu Deus, os olhos dela diziam tudo. Dava para ouvir o silêncio entre nós como um grito abafado. Mas ela se levantou. Fingiu que nada. Deu risada, jogou areia no meu ombro e eu levantei junto, meio zonza. Porque era difícil jogar sabendo que meu corpo queria outra partida. Uma que se jogava de olhos fechados e sem juiz. No vestiário, de novo, estávamos sozinhas. Ela entrou primeiro, pendurou a toalha e foi tirando o top devagar. Eu cheguei por último, ainda tonta da última jogada. Quando olhei pelo espelho, vi seus seios nus por um breve segundo, antes que ela cobrisse com a toalha. Mas aquele segundo, ele grudou em mim, como tatuagem. Ela notou meu olhar, veio até mim e disse: você tá toda suada, tá linda assim. Não era elogio, era convocação. Mas eu ainda resistia, ou tentava. Segurei no banco de madeira, respirei fundo e murmurei: você tem namorado. Ela se aproximou tanto que pude sentir o calor do corpo dela. Ele não me faz queimar, Juliana. Não como você me faz. E antes que eu pudesse responder, ela passou por mim, roçando a mão na curva da minha cintura. E desapareceu no chuveiro. Naquele dia, eu não me perguntei mais se ela queria. Eu só queria saber até onde ela estava disposta a ir. A água dos chuveiros caía como uma chuva morna que não refrescava nada. O calor vinha de dentro. Eu estava sentada no banco de madeira, fingindo ajeitar meus tênis, mas os pensamentos estavam longe. Cada gota d'água que escorria pelo azulejo parecia levar embora meu autocontrole. Kelly saiu do chuveiro como quem já sabia o que ia fazer. A toalha presa firme no corpo, pingando nos pés. Ela andava devagar, cada passo cronometrado para provocar. E quando passou por mim, parou. Não disse nada. Apenas ficou ali. O cheiro dela me invadiu. Sabonete, suor e algo que só quem deseja alguém em silêncio reconhece. Você já desejou alguém do seu time? Ela perguntou. A voz baixa, rouca.
quase um sussurro. Demorei a responder. Não por dúvida, mas porque o corpo já tinha dito sim. Ela percebeu. Sorriu com um canto da boca que mais parecia confissão. Eu já, completou. E sabe o que é mais louco? A gente treina lado a lado, suando, gritando, fingindo que é só parceria, quando na verdade o corpo está implorando por outra coisa. Nossos olhos se encontraram no espelho, e naquele reflexo, ela me despiu. Não a roupa, a defesa. Ela se sentou ao meu lado, as coxas se tocaram, a pele dela quente, a minha, trêmula. Você é corajosa, Kelly. Falei num fio de voz. Ela deu uma risada curta. Coragem é outra coisa. Isso aqui é medo tentando virar ação. Puxou minha mão. A dela firme, a minha suada. Me diz que não sou só eu sentindo isso. E eu quis dizer que não. Quis abrir a boca e gritar. Mas não consegui. Só me inclinei. Nossos rostos ficaram perigosamente próximos. O ar entre nós virou eletricidade pura. Mas ela não cedeu. Nem eu. Ficamos presas ali. No quase. E o quase queimava mais que qualquer toque. Ela desviou o olhar. Se levantou devagar, ajeitou a toalha no corpo e disse com a voz mais baixa do que antes. A gente se vê no treino hoje à noite. E saiu. Me deixando ali, com a boca seca, a pele quente e o coração apertado, por algo que ainda não aconteceu, mas já arde. O treino terminou tarde, e ninguém ficou para conversa. Talvez tivessem sentido que o clima entre nós já era íntimo demais para ter plateia. As últimas mochilas sumiram, as portas se fecharam e só restamos nós duas, como tantas outras vezes. Mas agora era diferente. Kelly entrou no vestiário e não disse nada. Nem eu. Mas o ar entre nós era espesso, quente. O som do chuveiro era só pano de fundo para o que realmente acontecia ali. Duas vontades prestes a colidir. Tirei a camisa devagar, ciente dos olhos dela me acompanhando. Ela já estava de top e short, suada, o corpo brilhando. Se encostou no espelho, braços cruzados, e ficou ali, observando, me devorando com os olhos. Cuidado, Kelly, provoquei, com um meio sorriso. Você tá me olhando como se quisesse me engolir. Ela deu 2 passos à frente. Te engolir é pouco. Eu quero deixar meu nome na tua pele. Me pegou pela cintura com firmeza e me puxou. Nossos corpos se chocaram como faísca na gasolina. O beijo veio forte, sem hesitação. Línguas em guerra, mãos na pele quente. A parede fria atrás de mim. A boca dela na minha. Você tem ideia do que me faz sentir? Ela sussurrava entre beijos, descendo a mão pela minha coxa. Você me desmonta. Minhas mãos já estavam debaixo do top dela. Senti os seios nus, firmes, a pele arrepiada sob o toque dos meus dedos. Ela gemeu contra minha boca, as pernas pressionando as minhas com força. Estávamos prontas. Mas então, ela parou, ainda colada em mim, mas diferente. O corpo dela tremia, a respiração pesada, os olhos apertados como se lutassem contra o próprio desejo. Ju. A voz saiu falha, baixa, mas carregada de verdade. Se a gente for agora, eu não sei se consigo lidar depois. Fez uma pausa longa, um silêncio que gritou entre nós. Não quero te prometer nada que eu ainda não sei se posso cumprir. Ela se afastou devagar, como quem solta um copo quente, ainda sentindo o calor nas mãos. E eu fiquei ali, queimando por dentro. Eu te quero, muito. A frase ficou entre nós como fumaça no ar, invisível, mas sufocante. Ela pegou a toalha, amarrou o cabelo com um elástico improvisado e antes de sair, me lançou aquele olhar que arrepia mais do que o toque. Me espera. Quando o ginásio fechar, quando não tiver mais ninguém, eu volto. Saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali, sozinha, com a boca úmida e o corpo implorando por ela. E pensei, se ela vier, eu não volto mais inteira para casa. Naquela noite, minha pele parecia não me pertencer. Era como se estivesse esperando por algo que não sabia nomear.
até o celular vibrar. Kelly, o vestiário tá vazio. A porta do fundo tá aberta. Meu coração bateu tão forte que parecia que até o travesseiro sentiu. Me vesti em silêncio. Peguei o moletom mais largo que achei e saí de fininho. O vento morno da madrugada soprava com cheiro de terra molhada e promessas escondidas. E lá estava ela, no fundo do ginásio, esperando. Kelly usava só um short de treino e uma regata fina que grudava no corpo. Os cabelos soltos caindo como véu pelas costas. Os olhos famintos e não de comida. Achei que não viesse, ela disse, a voz rouca de desejo mal contido. Eu quase não vim, mas meu corpo, ele já estava lá antes de mim. Trancamos a porta por dentro. E o silêncio foi rompido apenas pelos nossos passos descalços. A luz do celular jogada sobre o banco iluminava só o necessário. O suficiente. Ela me encostou contra o espelho e tirou o moletom como quem abre um presente que queria há muito tempo. Os lábios dela vieram com sede, mas também com reverência. Começou pelo pescoço, desceu pelo ombro e depois pela curva da minha barriga. A língua traçava caminhos invisíveis, como se ela soubesse exatamente onde eu escondia cada arrepio. Minhas mãos exploravam o corpo dela como mapa secreto. A pele dela era quente, viva, pulsante. Ela gemeu baixo quando encostei meus dedos na parte interna da coxa. E eu perdi a noção de tempo. Só existia ela. Só existia eu. Só existia o agora. Tiramos nossas roupas entre beijos e risos abafados. Cada peça jogada no chão era um grito calado de liberdade. Nossas pernas se entrelaçaram no banco de madeira. Os corpos se alinharam como música que encontra sua melodia. Não houve pressa. Houve precisão. Os dedos dela me encontraram fundo, mas o que me atravessou foi o olhar. Ali, sem uma palavra, ela soube tudo de mim. E eu senti. Não era só prazer. Era como se meu corpo finalmente dissesse aquilo que a boca nunca conseguiu. Uma confissão sem linguagem. Só pele. Ela me abraçou depois. Envolveu meu corpo no dela como se quisesse me guardar do mundo. E sussurrou. Você me faz sentir viva. Eu beijei sua boca. E disse baixinho. Você me faz sentir real. Naquele banco gelado, com a pele quente e o peito acelerado, eu soube. Não era sobre desejo passageiro. Era sobre finalmente ser tocada com a verdade que ninguém nunca teve coragem de me dar. O sol de Recife não perdoava, mas o frio vinha de dentro. No dia seguinte, Kelly não chegou atrasada, mas chegou outra. Cabelos presos como sempre, postura impecável, voz firme e distante, como se nada tivesse acontecido, como se a madrugada não tivesse derretido nossas peles e costurado nossos corpos numa confissão de prazer. Ela me cumprimentou com um aceno breve, como se eu fosse só mais uma entre tantas, e aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Durante o treino, não cruzou meu olhar uma vez sequer. A gente se evitava com uma perfeição coreografada. Quando nos encontrávamos na mesma linha da rede, ela virava o rosto. Quando a bola caía entre nós duas, nenhuma das duas corria. As outras riam. Achavam que era cansaço, mas era outra coisa. Era medo. Na hora do alongamento, ela ficou do outro lado da quadra. E pela primeira vez, eu me senti invisível de novo, como antes de tudo. Mas agora com a memória do toque dela grudada na minha pele. No vestiário, ela entrou e saiu antes de mim. Nem esperou, nem provocou. E aquilo partiu mais do que meu coração. Partiu a fantasia, a ilusão de que o que a gente viveu era forte o suficiente para vencer o mundo de fora, ou o mundo de dentro. Eu fiquei ali, sozinha, sentada no banco de madeira, olhando para o espelho onde tudo começou, e me perguntei, será que foi só um momento? Um escape? Um erro? Mas a resposta não vinha, e talvez ela nunca viesse. Peguei meu celular, tentei escrever uma mensagem. Apaguei. Tentei de novo. Desisti. As palavras estavam sufocadas pelo medo de parecer carente, ou pior, de confirmar que, para ela, tudo aquilo não passou de um impulso, um lapso, um segredo trancado com chave.
Naquela noite, dormi com a toalha que ainda tinha o cheiro do cabelo dela. Era o mais perto que eu podia chegar. E, ao mesmo tempo, o mais longe que já estive. Mas o que eu não sabia é que o desejo verdadeiro não aceita ser engavetado. E que, às vezes, ele explode, ainda que em silêncio. Eu já estava pronta para aceitar que tinha sido só isso. Um capítulo secreto. Um calor de uma noite só. Afinal, Kelly parecia ter colocado armadura de novo. Voltara a ser a jogadora exemplar, a menina comprometida, a mulher que escondia o fogo por trás da frieza calculada. Mas o desejo é um bicho indomável. E naquela sexta-feira, ele rugiu mais alto que qualquer fachada. O treino tinha sido longo, corpo moído, alma mais ainda. Eu estava no fim do corredor, amarrando o cadarço, quando senti a mão dela no meu ombro. Sem aviso, sem permissão, sem hesitação. Virei devagar, surpresa. Ela estava ali, ofegante, com os olhos vermelhos. Me desculpa, disse, encostando a testa na minha. Eu tentei esquecer, juro que tentei, mas eu não consigo. Você me enlouquece, Juliana. Não deu tempo de responder. Ela me puxou com força, me levou para o banheiro do fundo do vestiário, o mais escondido, o que ninguém usava, trancou a porta e me encarou. Agora não havia espaço para dúvidas, nem medo, só urgência. Me toca, ela implorou. Me toca como daquela noite. Me mostra que eu não tô louca. E eu toquei. E fui tocada. Nos beijamos com raiva do tempo perdido, com sede do que foi negado. A regata dela voou para o chão. Meu short foi arrancado com urgência. As mãos deslizavam com precisão desesperada. Ela me colocou contra a parede de azulejos frios e o contraste com a pele quente nos fez gemer juntas. A cada toque, um arrepio. A cada movimento, um novo vício nascia. Ela me olhou nos olhos enquanto as pernas tremiam de prazer. Com você, é como se tudo fizesse sentido. Como se, pela primeira vez, eu estivesse no lugar certo. E ali, naquela confissão sussurrada em meio ao caos dos nossos corpos, algo se quebrou. Algo que ela vinha segurando com todas as forças. O medo de ser quem realmente era. Eu beijei sua boca, sem palavras. Porque tudo já estava dito no suor, nos arranhões, nos suspiros. E então, quando finalmente os corpos se acalmaram, ela chorou. Em silêncio. Um choro de libertação. Abracei-a forte. Pela primeira vez, sem medo. Ela olhou para mim e disse com a voz ainda trêmula: Eu não quero mais fugir. E se você ficar, eu fico também. O que começou como um furacão contido virou incêndio contínuo durante toda a temporada. Cada treino escondia um olhar. Cada viagem, um quarto compartilhado por acaso. Ou nem tanto. Havia sempre uma desculpa nova, um lençol novo, um silêncio que precedia o toque e um corpo que reconhecia o outro como se já fosse casa. Kelly e eu, no meio da rotina universitária, das partidas suadas, dos coletivos intensos, das conversas no ônibus, a gente se buscava e se encontrava. Entre um jogo e outro, ela me puxava pelo braço e trancava a porta do alojamento. Me beijava como se o mundo fosse acabar em segundos. E ali, entre mordidas e sussurros, confissões que não se dizem em voz alta iam se soltando por entre os dedos. Os quadris, os olhos fechados. Ela me olhava como quem vê pela primeira vez. Sempre. E eu comecei a querer mais do que só os momentos. Comecei a querer o tempo, o depois, o amanhã. Mas sabia, e ela também, que essa temporada ia ter fim. Na última viagem, em uma manhã cinza com cheiro de despedida, ela acordou antes de mim. Estava sentada na beira da cama, olhando para a janela como se tentasse memorizar a cor do céu. A gente sabia que ia acabar, né? Disse, sem me olhar. Fiquei em silêncio, não porque concordasse, mas porque doía admitir. Ela se virou, os olhos vermelhos, mas firmes. Talvez a gente não consiga segurar isso agora. Mas, quem sabe mais pra frente? Respirou fundo. E então sorriu,
daquele jeito torto que só ela tinha. Maceió. Final do bimestre. Pode ser o nosso próximo set. O ônibus partiu antes do horário. Ou talvez tenha sido o tempo que andou mais rápido só para arrancá-la de mim. Fiquei ali, na calçada do alojamento, com os braços cruzados e a cabeça girando entre replay e saudade. O sol de Recife começava a se espalhar pelo asfalto, e tudo tinha aquele cheiro de fim de campeonato. Mas dentro de mim, nada tinha acabado. O caso virou corpo, depois virou ritmo, depois virou rotina. E agora, era a memória recente que ainda vibrava na pele cada vez que eu fechava os olhos. Não era sobre amor ainda. Mas também já não era só desejo. Ela tinha ido, com o cabelo preso do mesmo jeito, a mochila nos ombros, e aquele último olhar como assinatura invisível no meu peito. Disse que talvez Maceió. Mas eu entendi o que ela queria dizer. Talvez Maceió. Talvez nenhuma cidade. Talvez todas. Talvez a próxima quadra. O próximo verão. O próximo fôlego. A gente não prometeu nada. E talvez por isso eu acredite mais. No fundo, o que a gente viveu não foi um ponto final. Foi um parêntese aberto. E eu sigo aqui, entre um jogo e outro, entre uma lembrança e um treino, esperando que o destino, num desses sorteios da vida, nos coloque de novo no mesmo lado da quadra. Porque se isso acontecer, eu sei exatamente onde vai bater a bola e eu vou estar pronta para receber. E então, você também sentiu que não era só pele? Juliana e Kelly mostraram que alguns encontros não terminam quando o corpo se afasta. Eles continuam, na memória, no cheiro, na falta. Se isso aqui te fez arrepiar, fechar os olhos ou lembrar de alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você chegou até aqui, comenta o emoji que deixei fixado nos comentários, só para eu saber que você também sentiu. A gente se encontra no próximo vídeo, mas até lá, cuida desse desejo que você carrega. Ele também merece ser visto.